Olá, aqui é Paulo César. Arquétipo é o ego. Arquétipo é uma caixa. É uma prisão um pouquinho melhor do que a que você vive hoje. Arquétipo nunca vai levar você a despertar consciência. Muitas perguntas a respeito de arquétipo e é isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Agora, se você não deu um like aqui embaixo ainda, dê agora, se inscreva no canal se você já não tiver inscrito, porque nós vamos direto ao ponto. Eu quero que você entenda o que é um arquétipo. Nós, humanos, quando nós chegamos nesse planeta, nessa vida, nesse universo, nós não sabemos viver, nós não sabemos nos comportar. Nós temos uma essência e essa essência ela tem muito conteúdo, sim. Mas nós somos seres sociais, então nós precisamos saber aprender a interagir, a lidar com outras pessoas nesse planeta. Como nos comportar, como conseguir o que nós queremos. E Piaget, ele mostra esse desenvolvimento da criança de uma forma muito interessante, né? As crianças, elas começam a brincar, elas começam a interagir, elas inventam aquelas brincadeiras, elas assistem os filmes e elas vivenciam aqueles personagens nas brincadeiras delas. Às vezes elas brincam de família, você é o pai, você é a mãe, eu sou o filho, eu sou a filha. Às vezes é o médico, às vezes é o policial e o bandido. E a criança, naquelas brincadeiras dela, ela vai vivendo esses arquétipos. São esses moldes de como viver a vida, que tipo de pessoa você quer ser. Arquétipos têm um significado muito profundo na psique humana. E de forma nenhuma eu estou minimizando a importância ou, sabe, a necessidade até de arquétipos no nosso desenvolvimento. Mas aquilo que você é hoje é produto dos arquétipos que você assimilou durante toda a sua vida, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, sabe, da casa onde você cresceu, dos seus professores, das suas interações com seus amigos. E quando você está pensando em despertar a consciência, o que você está querendo realmente é sair dessa caixa, sair desse molde. Você quer se libertar desse molde, você quer, sabe, conhecer o mundo maior. Tem um grande hipnoterapeuta que ele faz uma alegoria muito interessante. Ele diz que todo mundo vive, né, mais ou menos no Baldilândia, como se você vivesse dentro de um balde. E esse balde é o seu mundo, esse balde é a sua realidade. E algumas pessoas passam a vida inteira dentro desse balde. E, sabe, tranquilo, mas algumas pessoas, elas começam a explorar o balde, elas começam a andar dentro desse balde. E, de repente, chega um determinado momento onde elas esbarram na borda do balde e não tem como sair dali. E realmente não tem como sair, porque, sabe, esse balde é o seu mundo, é a sua realidade. Não existe nada além da borda do balde. Você já deve ter assistido alguns filmes assim, né? A Vida de Truman. Então, esse balde é tudo que você conhece. Quando é que você sai desse balde? Você sai desse balde quando algo extraordinário acontece. Mas quando esse algo extraordinário acontece, isso geralmente, sabe, causa muita confusão, causa muita dor, causa muito desconforto. Mas não precisa ser assim, porque o desconforto não é de você sair do balde, é a forma como você saiu do balde, é o que levou você a sair do balde, é o que de repente jogou uma realidade totalmente diferente. E aí você sai do balde e de repente você descobre que você está dentro da banheira. E para um terapeuta realmente ajudar você, ele precisa estar fora do seu balde, ele precisa estar num mundo um pouco maior. Se o seu terapeuta ele está preso dentro do seu balde, ele simplesmente não vai poder lhe ajudar. E aí você está vivendo ali naquela banheira, um mundo bem maior, né?
E algumas pessoas vivem ali a vida inteira. Muitas pessoas nem saem do balde. Mas as pessoas que saem e de repente estão lá na Banheirolândia, elas estão ali. E aquilo é o mundo delas. Aquele é o novo arquétipo. Tem novos arquétipos ali que ela vai aprender novas formas de interagir, novas formas de viver no mundo, novas formas de conseguir dar e receber aquilo que elas precisam. E a maioria das pessoas vivem ali, né? Mas de repente pode ser que algo aconteça e de repente você é jogado para fora dessa banheira, mas aí você está na Piscinolândia, né? Que é bem maior do que a banheira, bem maior do que o balde, mas mesmo assim você está, sabe, preso ali dentro daquela piscina e você vai ter que desenvolver novos moldes de agir, novas formas de ver o mundo, novas formas de interagir com você e com as outras pessoas. E aí você, de repente, começa a explorar isso. E você vai expandindo o seu mundo, você vai trocando de arquétipos. Mas o que eu quero que você entenda é que, na hora que você assimila um novo arquétipo, na hora que você, sabe, sai do balde, tá na banheira, você sai da banheira, você tá na piscina, você continua preso, seu mundo continua limitado, você continua, sabe, dentro dos novos arquétipos que você assimilou, descobriu ou teve que se adaptar a eles. O importante é você saber que arquétipos são um molde. Arquétipos é a forma como o seu ego encontra para se expressar dentro da sua realidade ou dentro da sua nova realidade. A maioria das pessoas tem arquétipos que não funcionam para elas, né? Você começa a assistir muitos filmes onde você se identifica com, sabe, o coitado, a vítima, o injustiçado, né? Aquela pessoa que ela é boa de coração, mas ninguém entende ela, o incompreendido. E o seu mundo, ele é criado, a sua realidade, aquilo que você tem ou não tem, os seus relacionamentos são criados por esses arquétipos. Eu quero lhe contar uma história de arquétipo minha, pessoal, né? E é um arquétipo que, né, muita gente vai se relacionar. Eu cresci, né, nos Estados Unidos e eu assisti Guerra nas Estrelas quando saiu. O primeiro, né, que é o episódio 4. O primeiro foi o episódio 4. Então, sabe, todas as crianças, todos os meus amiguinhos, nós gostávamos muito de brincar e todo mundo tinha assistido aquele filme, todo mundo estava apaixonado pelos personagens. E quando nós íamos brincar, nós vestíamos aqueles personagens, nós vestíamos aqueles arquétipos, né? Você lembra, né? A criança, ela veste esses arquétipos para treinar, para aprender, para experimentar, para, sabe, aprender através daquelas brincadeiras, através daqueles arquétipos que ela está usando, fingindo ser, como lidar com o mundo, como interagir com o mundo, como enxergar o mundo, como viver no mundo. E aí eu comecei, né? Todo mundo queria ser o Luke Skywalker. Luke Skywalker é o galeguinho, né? O Jedi. Todo mundo queria ser Luke Skywalker. E na hora de começar a brincar, eu gritava logo de cara, eu sou Luke Skywalker. E cada um só podia ser um personagem. Mas aí acontecia algo sempre interessante, que era o seguinte: sempre tinha alguém maior do que eu, ou, sabe, mais influente do que eu, ou mais qualquer coisa do que eu. E essa pessoa, ela sempre conseguia ser Luke Skywalker. Sempre. Eu nunca consegui ser Luke Skywalker. Eu nunca, na minha vida, eu consegui brincar, enquanto criança, como Luke Skywalker. E aí, eu era sempre o segundo, né?
E aí eu era obrigado a ser a segunda opção. E a segunda opção era Han Solo, sabe? Luke Skywalker era o herói, era o Jedi, era o garoto da fazenda, sabe? De Tatooine, aquele planeta deserto que estava na grande aventura, estava descobrindo os seus poderes, era o discípulo, né? O aprendiz de Obi-Wan Kenobi, estava aprendendo a usar a força, o sabre de luz. Foi ele quem deu aquele tiro final que destruiu a Estrela da Morte. Mas eu era obrigado a ser a segunda opção, eu era obrigado a ser Han Solo. Mas, sabe, algo mágico aconteceu. Algo muito, muito mágico aconteceu. Quando eu fui obrigado a ser Han Solo, eu comecei a, sabe, experimentar com aquele personagem. E quando a gente começou a brincar, a gente inventava as histórias e cada um atuava no seu papel e fazendo de conta que era o personagem, vivendo aquela história, interagindo uns com os outros. E de repente, eu decidi fazer uma ação dentro do personagem. E o cara que estava brincando como Luke Skywalker, ele resolveu fazer a mesma coisa que eu. Mas algo saiu da minha boca. Sabe? Foi meio sem pensar, mas foi algo que me transformou profundamente. Eu olhei para ele e disse: você não pode fazer isso. E ele disse: por que não? E eu disse: porque você é Luke Skywalker. Luke Skywalker é o bonzinho. Você não pode fazer isso. E ele olhou para mim e disse: você também não pode. Eu disse: eu posso. Eu sou Han Solo. Han Solo, ele não liga muito para as regras. Ele faz o que ele quer. Ele tem um coração bom. Ele é do bem. Mas ele tem essa liberdade de fazer o que ele quiser. Ele é um pirata. Né? Ele é um pirata. Ele não segue muito as regras. Ele é o anti-herói. Ele é o cara que tem um coração enorme, é um cara que é do bem, mas ele tem total liberdade. Ele não precisa estar preso ali, sabe, nos trilhos. Já o Luke Skywalker, ele é obrigado a seguir aquelas regras, ele é obrigado a seguir as regras da força, ele é obrigado a seguir um código moral extremamente rígido. E é aí onde eu descobri meu novo arquétipo. Sabe, esse arquétipo me acompanhou durante muitos anos, até a adolescência. Eu era o arquétipo do anti-herói. O cara que tem a liberdade, a pessoa que é do bem, a pessoa que faz o bem, a pessoa que luta pelo bem, mas que ele luta de acordo com as regras dele. Ele não está preso, ele pode mudar a forma de agir, ele pode decidir não agir, ele pode decidir agir de uma forma que o herói, a pessoa boazinha, jamais faria. Mas o que eu quero que você entenda é que eu descobri um novo arquétipo naquele dia. Um arquétipo que eu não tinha, um arquétipo que eu não sabia que existia. Um arquétipo que tinha muito mais a ver com minha personalidade, mas é importante que você entenda que era um arquétipo, era uma caixa. Era uma caixa que eu me sentia bem mais à vontade dela. Era uma gaiolazinha muito mais espaçosa, né? E isso para mim, porque para outra pessoa, talvez essa gaiola do anti-herói, ela fosse até desconfortável. Talvez a gaiola ideal para ele fosse a de Luke Skywalker, né? Não existe regra, não existe esse é melhor do que aquele. Existe como você quer se expressar e se essa gaiola, se essa prisãozinha, se esse arquétipo que você escolheu, que você está vivendo, está lhe fazendo bem ou mal. Mas o mais importante de tudo isso é que é uma gaiola, é uma caixa, é uma prisão, é um molde, é rígido, é o ego. E se você quiser despertar sua consciência, se você quiser liberdade de verdade, então só existe um caminho.
é você simplesmente se livrar dos arquétipos. Você precisa realmente se livrar dos arquétipos. Porque enquanto você estiver preso ou presa aos arquétipos, né, é isso que significa ser uma boa mãe, um bom marido, um bom funcionário, um bom chefe, ou é isso o que significa ter sucesso, ou ser honesto, ou ser bom, ou ser um ser humano, ser consciente. Então você está preso dentro de uma caixa. E é por isso que eu digo, arquétipos são caixas, são gaiolas, são prisões, são moldes. Ninguém desperta a consciência através de arquétipos. Os arquétipos, eles são, sabe, verdades muito profundas dentro da psique humana, mas são verdades que precisam ser superadas, precisam ser, sabe, quebradas. Você precisa se tornar um iconoclasta, né? Um destruidor dessas imagens que são os arquétipos que limitam a sua consciência, né? Ressignificar a sua vida, assimilar, incorporar novos arquétipos pode fazer uma diferença significativa na sua vida, sabe? Pode lhe dar muito mais liberdade, como o arquétipo do anti-herói de Han Solo fez comigo. Mas chegou uma hora na minha vida onde eu já tinha explorado aquilo ao máximo e já não servia mais, já não se encaixava mais, eu já não cabia dentro daquela caixa. E aí o que é que você faz nessas horas? Você tem algumas opções na sua frente. Você precisa adquirir um novo arquétipo. É isso que o ego faz, é isso que, sabe, a limitação faz. Essa é a escolha mais fluente. Esse novo arquétipo, ele pode surgir dentro de você. Ele vai surgir naturalmente. Sabe quando experiências que as pessoas vivem, histórias que as pessoas vivem, tragédias às vezes que as pessoas vivem, transformam elas, né? É porque ela, sem perceber muitas vezes, ela está adquirindo um novo arquétipo, está adquirindo um novo molde, está adquirindo uma nova forma de se expressar, sabe? Expandiu ou mudou a forma, sabe, da sua gaiola. Despertar a consciência é crescer além dos arquétipos. Despertar a consciência é ir além disso que as pessoas, né? Quando você desperta a consciência, o arquétipo, ele já não cabe em você, né? Ele não se encaixa em você. Ele não existe arquétipo de consciência. A consciência é livre, a consciência é fluida, a consciência, ela faz aquilo que ela faz. A consciência age de forma consciente, não de um molde, não de uma forma, não de um jeito. Não existe consciência arquetípica. Agora, o que existe é o seguinte: quando nós queremos despertar consciência, nós admiramos um arquétipo, né? Por exemplo, se você é cristão, nós temos uma imagem de Jesus, nós temos uma imagem de ser bom, nós temos uma imagem do que é ser um bom cristão. Então você tem esse arquétipo do bom cristão, um arquétipo que você chama de Jesus, um arquétipo que você chama de, né, agir dentro da vontade de Deus. É uma forma, é um molde, é uma gaiola. Até lendo a Bíblia você vê que isso não se encaixa.
né? Uma das histórias mais interessantes da Bíblia é quando Salomão, né, considerado um dos homens mais sábios do mundo, né, que já viveu, de acordo com a Bíblia, Salomão teve um dia onde se apresentou para ele um dilema muito, muito, muito difícil para a maioria das pessoas, especialmente naquela época que não tinha laboratório de DNA. Chegaram duas mulheres. Essas duas mulheres estavam brigando por um bebê, né? Cada uma dizia que era a mãe do bebê. As duas diziam que era a mãe do bebê. E chegaram diante de Salomão e Salomão olhou para aquelas mulheres e disse: eu já sei a resposta. Ele puxou a espada e disse: eu vou cortar ela no meio e eu dou metade do bebê para cada uma. De repente, uma daquelas mulheres, ela gritou e disse: não, 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 não. Enquanto a outra estava calada, a outra estava até disposta, né? Tá, melhor do que nada, me dê metade do bebê. Salomão puxou aquela espada como quem ia cortar a criança, né? E uma das mulheres, ela disse: não, 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 não. Dê o bebê para ela, pelo amor de Deus, não faça mal ao bebê. O interessante é que, sabe, nessa história tem alguns fatos muito interessantes que as pessoas não costumam pensar. A primeira delas é: ele descobriu a mãe biológica do bebê, ele estava atrás da mãe biológica do bebê, ele queria realmente saber quem era a mãe biológica do bebê, ou a mãe biológica do bebê não tinha a menor importância para Salomão, ou ele estava atrás da melhor mãe para o bebê, né? Você há de convir que provavelmente a mãe biológica foi a que abriu mão da criança pelo bem da criança, abriu mão de ela ter a criança, de ela criar aquela criança. Ela abriu mão da felicidade dela, do apego dela pelo bem da criança. Provavelmente, mas não necessariamente. Aquela mãe, né, que abriu mão do bebê, sendo biológica ou não, ela era a melhor mãe para o bebê. Se você assiste jornal, se você vive nesse mundo, você já deve ter ouvido histórias terríveis de mães. Talvez você tenha até vivenciado alguma, né? De mães biológicas que, né, fazem mal terrível aos filhos. Então, Salomão ele estava disposto a encontrar o melhor lugar para aquela criança. Agora, dentro da nossa história, dentro do nosso vídeo, isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que Salomão, naquele momento, ele saiu do arquétipo, ele saiu da mente, ele saiu da caixa, ele saiu de qualquer molde, ele saiu de qualquer forma racional de se comportar e resolver uma situação daquela. Ele agiu de uma forma extremamente consciente. Ali foi a consciência em ação, que rapidamente, sabe, no puxar de uma espada, encontrou a resposta que sábios teriam se reunido durante meses, investigado, procurar saber quem foi que teve, quem foi que não teve, quem foi que... E talvez tivessem chegado à conclusão errada mesmo assim. Então, essa é a minha mensagem de hoje, né? Quebre o arquétipo, não queira arquétipo, saia do arquétipo. Não é uma forma normalmente simples de se fazer, mas existem formas simples de se fazer isso, né? Você despertar a consciência, você sair do ego, sair dessa prisão do ego, sair desse molde, sair do que você acha que é certo ou que você acha que é errado, a forma normal ou convencional, o que você aprendeu de viver nesse mundo. São essas pessoas que, sabe, quebram os arquétipos, esses iconoclastas, que realmente transformam a sociedade para o bem. Se você for ler a Bíblia, se você for ler, né, a história de Buda, se você for ler a história de grandes homens, você vai ver que eles, todos, né, eles têm duas características básicas. A primeira
é que nós criamos arquétipos a partir deles, né? Nós enxergamos neles arquétipos e queremos assimilar esses arquétipos. Mas se você for realmente olhar a história deles, você vai ver que esses arquétipos que nós criamos a partir deles e que nós queremos assimilar para a gente, não se encaixam realmente, sabe? Nós temos que omitir muitas partes das histórias dessas pessoas para poder encaixar eles dentro de um arquétipo, que na realidade eles não se encaixam. Então despertar consciência é isso. Despertar consciência é destruir os arquétipos, é quebrar os arquétipos, sabe? Sair desses moldes que são arquétipos. Aí você tem essa liberdade. Aí você começa a perceber sua consciência livre para agir. E não um arquétipo, né, que vai colocar o seu ego dentro de um comportamento, dentro de resultados que você quer. Né? Você vai conseguir muito mais. Uma das formas de você quebrar o arquétipo é através do método Sedona. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um mini curso do método Sedona. Vá lá e assista. Eu estou aguardando você. Se você não deu um like ainda, dê agora. Né? E se inscreva no canal. E deixe seu comentário lá embaixo. Eu adoro seus comentários, especialmente as perguntas, especialmente as críticas. Né? E eu vou respondendo e lendo, né, à medida que eu vou tendo tempo. Não se preocupe. Né? Pode ser que demore uns dias, mas eu respondo todos eles. Respondo não necessariamente. Quando é apenas um elogio, né, um comentário, então muitas vezes eu simplesmente dou um like. Mas quando é uma pergunta, normalmente eu procuro responder. Um grande beijo para você.